Existe uma dor que parece impossível de suportar, uma dor que corta tão fundo que você sente no corpo, não apenas no coração. É aquela sensação de vazio no estômago que te acorda às 3 da manhã, aquele aperto no peito que te faz perder o ar no meio do dia, sem aviso, aquele nó na garganta que vem quando você vê algo que te lembra dele. É quando você tem absoluta certeza, não com a mente, mas com cada célula do seu corpo, de que encontrou sua chama gêmea. Aquela pessoa que parecia ser o espelho da sua alma, que te olhava e você sentia que ele via você de verdade, sem máscaras, sem defesas. Pela primeira vez na vida, você se sentiu reconhecida em um nível que transcendia palavras. E mesmo assim, mesmo com toda essa certeza arrasadora, ele te rejeita. Ele se afasta, ele desaparece, ele constrói muros onde você sentia pontes. Ele foge exatamente quando você pensava que finalmente tinha encontrado o lugar onde pertencia. E a dor disso não é apenas uma dor de rejeição comum, não é apenas um não deu certo. É como se um pedaço da sua própria alma tivesse sido arrancado, como se você tivesse sido partida ao meio e metade de você estivesse caminhando para longe, te deixando incompleta, sangrando, perguntando ao universo, por quê? E então vem a confusão. Aquela confusão devastadora que te faz questionar tudo. Você se pergunta, como algo tão profundo pode ser só da minha parte? Como é possível que eu sinta essa conexão com tanta intensidade e ele... Não. Como pode ele ter despertado algo tão sagrado em mim e simplesmente virar as costas como se nada tivesse acontecido? Você revisa cada conversa, cada olhar, cada momento em que teve certeza de que ele também sentia. Você procura sinais, pistas, explicações. Talvez você tenha imaginado tudo, talvez você tenha enlouquecido, talvez chamas gêmeas não sejam reais e você apenas se apegou a uma fantasia porque estava carente, porque estava sozinha, porque estava desesperada por significado. As pessoas ao seu redor não entendem. Elas dizem, supera, segue em frente. Não era para ser. Como se fosse tão simples, como se você pudesse simplesmente apagar da memória da sua alma um encontro que mudou quem você é. Você perde o sentido das coisas. O mundo parece cinza. Você sorri, mas por dentro há um deserto onde antes havia um oceano de sentimentos. Você funciona, mas é como se estivesse assistindo sua própria vida de fora, desconectada, perdida, questionando se existe algum propósito em tudo isso. E a pergunta mais dolorosa de todas martela na sua cabeça dia e noite. Por que o universo me mostrou esse amor, se não era para eu viver ele? Mas, e se eu te dissesse que essa rejeição não é o fim, mas o começo da sua transformação? E se eu te dissesse que tudo isso, toda essa dor devastadora, toda essa confusão que parece não ter saída, todo esse sentimento de ter sido abandonada pela própria vida, não é um erro cósmico, mas um chamado? E se a fuga dele não for sobre você, não ser suficiente, mas sobre algo muito maior, muito mais profundo, muito mais sagrado do que qualquer relacionamento humano poderia conter? Existe uma sabedoria antiga, trazida por um dos maiores psicólogos que já existiu, Carl Gustav Jung, que pode iluminar esse caminho de escuridão que você está atravessando agora. Carl Jung nos ensinou algo revolucionário. Nem todo encontro de alma vem para unir. Alguns vêm para despertar. Jung dedicou sua vida a estudar o inconsciente, os símbolos, os arquétipos que vivem nas profundezas da psique humana, e ele descobriu algo extraordinário. Existe dentro de cada um de nós uma jornada de completude, um processo que ele chamou de individuação. A individuação é o caminho pelo qual nos tornamos quem realmente somos. É quando integramos as partes fragmentadas da nossa alma. É quando paramos de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. E sabe o que Jung dizia sobre o amor? Que o amor verdadeiro não é aquele que nos completa, porque ninguém pode completar o que só nós mesmos podemos preencher.
O amor verdadeiro é aquele que nos espelha de volta para nós mesmos, que nos mostra as partes da nossa alma que ainda não reconhecemos, que ainda não integramos. Sua chama gêmea não veio para ser seu destino final, ela veio para ser seu espelho, para refletir de volta para você a parte da sua própria essência que você ainda não abraçou completamente. A rejeição foi o empurrão que sua alma precisava para voltar a si mesma, porque enquanto você estava buscando completude nele, você estava adiando o encontro mais importante da sua vida, o encontro com você mesma. A dor que você sente não é punição, é purificação. É o que Jung chamava de nigredo, a fase da morte simbólica, onde tudo precisa se dissolver para que o novo possa nascer. Você não foi rejeitada, você foi escolhida, escolhida para despertar, escolhida para o caminho da individuação, escolhida para se tornar inteira, completa, soberana de si mesma. E no final dessa jornada que parece impossível agora, você vai descobrir a verdade mais libertadora de todas. O amor que você buscava nele sempre esteve em você. A completude que você pensava encontrar na união sempre morou dentro da sua própria alma, esperando que você voltasse para casa. Você, mulher que está atravessando essa dor agora, não está perdida. Você está sendo encontrada por si mesma, pela sua essência mais profunda, pelo divino feminino que habita em você e que nunca, jamais poderia ser despertado por ninguém além de você mesma. Existe um segredo profundo sobre as dinâmicas de chamas gêmeas que poucas pessoas realmente compreendem. O feminino divino é a força que se move primeiro. Não estou falando aqui apenas de gênero biológico. Estou falando de energia, da energia receptiva, intuitiva, emocional e profundamente conectada com o invisível que existe dentro de todos nós, mas que sim, muitas vezes, se manifesta com mais intensidade nas mulheres. É o feminino que sente primeiro, que reconhece primeiro, que desperta primeiro para a natureza sagrada da conexão. Por quê? Porque o feminino está naturalmente mais sintonizado com o mundo das emoções, com o reino do inconsciente, com as verdades que não podem ser explicadas pela lógica, mas apenas sentidas pela alma. Quando uma chama gêmea cruza seu caminho, é o seu lado feminino, sua ânima, como Jung chamaria, que acende como uma fogueira. Você simplesmente sabe, não precisa de provas. Não precisa de confirmações externas. Você sente nas entranhas da sua alma que aquele encontro não é comum, que há algo maior acontecendo. E é exatamente por isso que a dor é tão intensa quando o masculino foge. Porque você está operando de um lugar de certeza absoluta, enquanto ele ainda está perdido na superfície, preso na mente, resistindo ao que a alma dele já sabe, mas ele ainda não está pronto para encarar. O masculino, a energia masculina, o ânimos, opera de forma diferente. Ele precisa de estrutura, de lógica, de controle, e quando algo tão imenso, tão avassalador quanto uma conexão de chama gêmea surge, o masculino não despertado faz o que sabe fazer: foge. Porque aceitar essa conexão significa perder o controle, significa render-se ao desconhecido, significa encarar as profundezas do seu próprio inconsciente, e isso aterroriza quem ainda não está pronto. Mas aqui está a verdade sagrada. Quando o masculino foge, não é você quem está sendo rejeitada, é a própria jornada de despertar dele que está sendo adiada. E enquanto isso, você, o feminino que se moveu primeiro, recebe o presente mais precioso, a chance de despertar sozinha, sem depender da prontidão dele. Jung dizia que a individuação é um caminho solitário. Ninguém pode percorrê-lo por você. E muitas vezes, o que parece abandono é, na verdade, o universo te libertando da ilusão de que você precisa de alguém ao seu lado para se tornar inteira. Você já deu o primeiro passo, você já despertou, e agora
A jornada é sua. Vamos mergulhar agora em um dos conceitos mais transformadores de Carl Jung, a projeção. Jung descobriu que a maior parte do que enxergamos nos outros não é sobre eles, é sobre nós mesmos. Quando você olha para sua chama gêmea e sente aquela atração magnética impossível de ignorar, o que realmente está acontecendo? Você está vendo nele aspectos da sua própria alma que ainda não integrou. Você está projetando nele partes de si mesma que ainda vivem no seu inconsciente, esperando para serem reconhecidas, abraçadas, trazidas para a luz. Você não se apaixonou apenas por ele, você se apaixonou pela versão mais profunda de si mesma que ele espelhou de volta para você. Isso não diminui a conexão. Pelo contrário, torna tudo ainda mais sagrado, porque significa que esse encontro não aconteceu por acaso. Aconteceu porque sua alma estava pronta para se ver, para se reconhecer, para iniciar o processo de integração. Jung falava sobre ânima e ânimos, os arquétipos do feminino e do masculino que existem dentro de cada pessoa, independentemente do gênero biológico. A ânima é a energia feminina que vive no homem. É sua capacidade de sentir, de se conectar emocionalmente, de acessar o inconsciente, de abraçar a vulnerabilidade. O ânimos é a energia masculina que vive na mulher. É sua capacidade de agir, de se estruturar, de se posicionar no mundo, de manifestar sua vontade. Quando você encontrou sua chama gêmea, o que aconteceu foi um encontro arquetípico. Você viu nele o seu ânimos, a parte masculina de você que talvez ainda não estivesse completamente integrada. Talvez você ainda não confiasse na sua própria força. Talvez ainda não acreditasse na sua capacidade de se posicionar, de criar, de manifestar sua vontade no mundo. E ele refletiu isso de volta para você. Ele te mostrou, através da sua própria presença, o que você ainda precisava despertar em si mesma. Da mesma forma, ele viu em você sua ânima, a parte feminina dele que ele ainda não abraçou. A capacidade de sentir profundamente, de se entregar, de se conectar além da superfície. E isso o aterrorizou. Porque um homem que ainda não integrou sua ânima vive com medo das próprias emoções, com medo da profundidade, com medo de perder o controle que ele construiu tão cuidadosamente para se proteger das feridas antigas. Então ele fugiu, não de você, mas do próprio reflexo dele, que você segurava como um espelho. E agora, você tem uma escolha. Você pode continuar perseguindo esse reflexo fora de você, esperando que ele volte para que você se sinta completa novamente. Ou você pode fazer o trabalho sagrado de recolher essa projeção, de reconhecer que tudo aquilo que você viu nele já existe dentro de você, esperando para ser integrado. Esse é o convite da individuação. Esse é o chamado da alma. Existe uma fase no processo alquímico que Jung estudou profundamente e que se aplica perfeitamente à jornada das chamas gêmeas, a nigredo. A nigredo é a fase da escuridão, da dissolução, da morte simbólica. É quando tudo aquilo que você acreditava, tudo aquilo que você esperava, tudo aquilo que você construiu na sua mente e no seu coração sobre essa conexão, desmorona. É a fase mais dolorosa, a mais solitária, a mais confusa. É quando você sente que está morrendo, mesmo que seu corpo continue funcionando. É quando você perde o sentido das coisas. É quando a esperança parece ter evaporado e você se pergunta se algum dia vai voltar a sentir luz. Mas aqui está o que Jung nos ensinou. A nigredo não é o fim, é o começo. Tudo precisa se dissolver para que o amor autêntico possa nascer. Porque o amor que você estava buscando na união com sua chama gêmea era, em grande parte, um amor construído sobre projeções, sobre expectativas, sobre a fantasia de completude externa. Era um amor bonito, sincero, real, mas ainda incompleto.
ainda dependente, ainda preso à ideia de que você só seria inteira com ele ao seu lado. A Nigredo vem para dissolver essa ilusão, para quebrar as estruturas que não são verdadeiras, para te forçar a olhar para o vazio e descobrir que no fundo desse vazio existe algo muito maior do que você imaginava. Existe você mesma. Jung dizia que só depois de atravessar a Nigredo é que podemos alcançar a albedo, a fase da clareza, da purificação, do renascimento. Mas não há atalho, não há como pular a escuridão, é preciso atravessá-la, habitar nela, permitir que ela faça seu trabalho de dissolução. E enquanto você está nessa fase agora, enquanto tudo parece estar desmoronando, saiba que algo sagrado está acontecendo nas profundezas invisíveis da sua psique. Você está morrendo para uma versão antiga de si mesma. Você está soltando camadas de condicionamento, de dependência emocional, de crenças limitantes sobre amor e completude. E quando essa morte simbólica terminar, e ela vai terminar, você vai renascer, não como metade procurando por outra metade, mas como um ser inteiro, soberano, completo em si mesmo. Esse é o verdadeiro propósito da dor. Não é punição, é alquimia, é transformação. É o caminho sagrado da individuação. A individuação é o conceito central de toda a psicologia de Jung. E é também a chave para compreender o verdadeiro propósito da sua jornada com sua chama gêmea. Individuar-se não significa se tornar individualista, isolada, egoísta. Significa se tornar indivisível. Significa integrar todas as partes fragmentadas da sua psique em um todo coerente, consciente e autêntico. Significa deixar de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Jung observou que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca realmente se tornar quem são. Vivem no modo automático, seguindo scripts sociais, performando papéis, usando máscaras que escondem sua verdadeira essência. Ele chamava essas máscaras de persona, a face que mostramos ao mundo para sermos aceitos. Mas por baixo da persona existe algo muito mais vasto e profundo, o self, a totalidade da sua psique, a essência verdadeira de quem você é, além de todos os condicionamentos. O processo de individuação é o caminho de volta para o self. É quando você começa a descascar as camadas da persona, quando confronta sua sombra, todas aquelas partes de si mesma que você reprimiu, negou, escondeu porque tinha medo de serem inaceitáveis, quando integra sua ânima ou ânimos, quando para de projetar nos outros o que precisa reconhecer em si mesma. E sabe quando esse processo realmente começa? Quando tudo desmorona, quando a vida te força a olhar para dentro porque não há mais nada lá fora que possa te salvar. A rejeição da sua chama gêmea não foi um obstáculo no seu caminho de individuação, foi o catalisador. Foi o empurrão que sua alma precisava para parar de buscar completude na união externa e começar a jornada de volta para si mesma. Jung tinha uma frase poderosa: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. A dor que você está sentindo agora é um convite para parar de resistir, para parar de lutar contra o que é, para aceitar que, neste momento, a separação é parte necessária do seu processo de despertar. Quando você aceita, não de forma passiva, mas de forma consciente e compassiva, algo milagroso começa a acontecer. A dor começa a se transformar em sabedoria. A confusão começa a dar lugar à clareza. O vazio começa a se revelar como um espaço sagrado onde você pode finalmente ouvir a voz da sua própria alma. Você está no caminho da individuação. E por mais solitário que esse caminho pareça agora, saiba que é o caminho mais sagrado que existe. É o caminho de volta para casa, para a sua verdadeira casa, que é você mesma. Agora vamos tocar em um tema que poucas pessoas querem encarar,
mas que é absolutamente essencial para a verdadeira cura, a sombra. Jung nos ensinou que a sombra é tudo aquilo dentro de nós que reprimimos, negamos ou rejeitamos. São os aspectos da nossa personalidade que julgamos inaceitáveis, vergonhosos, feios. São as emoções que não nos permitimos sentir. São os desejos que escondemos até de nós mesmos. E a sombra não desaparece só porque a ignoramos. Ela continua lá, operando no inconsciente, influenciando nossos comportamentos, sabotando nossos relacionamentos, criando padrões repetitivos que nos prendem. Agora, olhe honestamente para sua conexão com sua chama gêmea e para a dor da rejeição que você está sentindo. Existe algo na sombra querendo emergir? Talvez seja raiva, raiva profunda, visceral, de ter sido abandonada, de ter sido deixada para trás, de não ser escolhida. Mas você não se permite sentir essa raiva completamente, porque pessoas espirituais não sentem raiva, porque chamas gêmeas são sobre amor incondicional, porque você tem medo de que, se deixar a raiva sair, ela te destrua ou destrua qualquer chance de vocês se reunirem no futuro. Então, você reprime. Você sorri e diz, está tudo bem, eu entendo, estou soltando. Mas por baixo, a raiva continua lá, congelada, criando uma camada de gelo ao redor do seu coração. Ou talvez seja ciúme. Ciúme de outras pessoas na vida dele. Ciúme da liberdade que ele tem enquanto você está presa nessa dor. Ciúme da aparente facilidade com que ele seguiu em frente enquanto você continua estagnada. Ou talvez seja medo. Medo de nunca mais amar assim. Medo de ter perdido sua única chance de completude. Medo de ficar sozinha para sempre. Medo de que, no final, você não seja digna de ser amada. Ou talvez, e essa é a mais difícil de todas, seja a percepção de que você também o rejeitou de alguma forma. Que você também fugiu de maneiras sutis. Que você também não estava pronta para a profundidade dessa conexão. Jung dizia que tudo aquilo que negamos em nós mesmos, projetamos nos outros. Se você está julgando seu chama gêmea por ter fugido, por não ter coragem, por não estar despertado, pergunte-se, onde em mim existe essa mesma fuga? Onde em mim existe essa mesma falta de coragem? Onde em mim eu ainda não despertei completamente? Encarar a sombra não é confortável, é doloroso. É humilhante, significa admitir que você não é só luz, que você também tem escuridão. Mas aqui está o paradoxo sagrado. Só quando você abraça sua sombra é que pode realmente se tornar inteira. Jung tinha outra frase poderosa, prefiro ser inteiro do que bom. Isso significa que ele escolhia a completude, que inclui luz e sombra, ao invés da bondade superficial, que é apenas uma máscara de perfeição. Sua jornada com sua chama gêmea te trouxe face a face com sua própria sombra. E por mais assustador que isso seja, é um presente. Porque agora você tem a oportunidade de integrar essas partes rejeitadas de si mesma, de se tornar completa, de parar de dividir sua psique em partes aceitáveis e partes inaceitáveis e simplesmente ser humana, inteira, real. Permita-se sentir a raiva, permita-se sentir o ciúme, permita-se sentir o medo, não como emoções que te definem, mas como visitantes temporários que trazem mensagens importantes sobre o que ainda precisa ser curado. E quando você fizer isso, quando realmente mergulhar na sombra e abraçar o que encontrar lá, você vai descobrir algo extraordinário. Por trás de toda essa escuridão existe uma luz ainda maior, a luz do Self, a luz da sua verdadeira essência que nunca foi manchada por nenhuma das suas imperfeições humanas. Existe uma pergunta que te atormenta desde que a separação aconteceu. Por que o universo me mostrou esse amor se não era para eu viver ele? E a resposta vai doer antes de libertar, mas precisa ser dita, porque o propósito nunca foi a união externa. O propósito sempre foi o despertar interno.
O universo não te mostrou sua chama gêmea para vocês viverem felizes para sempre no modelo tradicional de relacionamento. Te mostrou para que você despertasse para dimensões de amor, de consciência, de espiritualidade que você nunca acessaria de outra forma. Pense nisso. Antes de conhecer sua chama gêmea, você provavelmente vivia no piloto automático. Talvez tivesse relacionamentos superficiais. Talvez nem sequer acreditasse que um amor profundo fosse possível. Talvez estivesse adormecida, inconsciente, apenas sobrevivendo em vez de realmente viver. E então, ele apareceu. E em um instante, tudo mudou. Você despertou. Você sentiu. Você se conectou com camadas de si mesma que nem sabia que existiam. Você experimentou uma intensidade de emoção, de conexão, de reconhecimento de alma que expandiu sua consciência para sempre. Isso não é pouca coisa. Isso é tudo. Porque agora, mesmo na dor, mesmo na separação, você não pode mais voltar a ser quem era antes. Você não pode mais se contentar com o superficial. Você não pode mais fingir que não sabe que existe algo mais profundo, mais sagrado, mais real. Você foi iniciada. E toda iniciação dói. Toda iniciação exige que morramos para o velho e renasçamos para o novo. Jung estudou profundamente os mitos de iniciação de várias culturas ao redor do mundo. E todos eles tinham algo em comum. O herói precisa descer ao submundo, precisa enfrentar monstros, precisa morrer simbolicamente. Só então pode retornar transformado, portando presentes para seu povo. Sua jornada com sua chama gêmea é sua descida ao submundo. A separação é a morte simbólica. A dor que você está sentindo é o enfrentamento dos monstros, seus medos mais profundos, suas feridas mais antigas, suas crenças mais limitantes. E quando você emergir dessa jornada, e você vai emergir, você não será mais a mesma. Você será mais forte, mais sábia, mais consciente, mais inteira. O propósito oculto da dor é te transformar de uma criança espiritual em uma mulher espiritualmente madura, de alguém que busca amor fora para alguém que é amor, de alguém que precisa de validação externa para alguém que encontra sua validação na conexão com o próprio self. Quando o universo separa, não é por crueldade, é porque a alma ainda precisa se reconhecer antes de se unir. Se vocês tivessem ficado juntos naquele estágio inicial de projeção, dependência e incompletude, o relacionamento teria se tornado tóxico, teria se tornado uma prisão disfarçada de amor. Vocês teriam drenado um ao outro, tentando preencher buracos internos que só cada um pode preencher por si mesmo. A separação, por mais dolorosa que seja, foi misericordiosa, foi proteção, foi sabedoria divina em ação. E agora você tem a oportunidade sagrada de fazer o trabalho interno, de se individuar, de se tornar completa em si mesma, não para conseguir ficar com ele um dia, mas porque essa é a sua jornada de alma, independentemente do que aconteça com ele. E aqui está o paradoxo final. Só quando você realmente parar de precisar dele é que uma união verdadeira se torna possível. Não uma união de metades incompletas se agarrando uma à outra em desespero, mas uma união de dois seres inteiros escolhendo compartilhar suas vidas por amor, não por necessidade. Talvez vocês se reúnam um dia, talvez não, mas isso deixa de ser a questão central quando você percebe que a verdadeira união, a união do seu ego com seu self, da sua humanidade com sua divindade, das suas partes fragmentadas em um todo coerente, já está acontecendo dentro de você. Vamos ressignificar agora a narrativa que tem te atormentado. A história que você tem contado para si mesma sobre essa experiência. A história que diz: eu não fui suficiente, eu fui rejeitada, eu não mereci ser escolhida. Essa história está te mantendo presa na dor. Está reforçando feridas antigas de abandono, de não ser digna, de não ser amável.
Mas e se a história verdadeira fosse completamente diferente? E se a história verdadeira fosse: eu fui escolhida, escolhida pela minha própria alma para uma jornada de transformação profunda, escolhida pelo universo para despertar, escolhida para o caminho sagrado da individuação? Você não foi rejeitada por ele, você foi redirecionada pela vida, porque enquanto você estava focada nele, você não estava focada em você. Enquanto você estava esperando que ele te completasse, você não estava fazendo o trabalho de se completar. Enquanto você estava projetando seu ânimos nele, você não estava integrando seu próprio masculino interno. A vida, em sua infinita sabedoria, te redirecionou. Te forçou a olhar para dentro, te deu a chance de fazer o que você nunca faria se ele tivesse ficado, o trabalho profundo de autodescoberta e autocura. Isso não é rejeição, é redirecionamento divino. Jung dizia que a vida nos empurra para nosso destino, mesmo quando resistimos. E às vezes o empurrão vem disfarçado de perda, de dor, de rejeição. Mas quando você olha de uma perspectiva mais alta, de uma consciência mais expandida, você percebe que nada foi perdido. Tudo foi ganho. Você ganhou você mesma. Você foi escolhida para despertar enquanto ele ainda dorme. E isso não é um fardo, é um privilégio, porque agora você tem a oportunidade de se tornar a mulher que você sempre esteve destinada a ser. Não para ele. Não para ninguém, para você mesma e para o seu propósito de alma. Você foi escolhida para liderar o caminho, para ser a pioneira, para mostrar que é possível atravessar a noite escura da alma e emergir não apenas sobrevivente, mas transformada. E quando você realmente incorpora essa verdade, quando para de se ver como vítima de rejeição e começa a se ver como escolhida para despertar, tudo muda. A dor não desaparece instantaneamente, mas ela muda de qualidade. Ela deixa de ser uma dor que te diminui e se torna uma dor que te expande. Uma dor sagrada, uma dor alquímica, uma dor que está te transformando de chumbo em ouro. Agora chegamos ao coração da cura, a verdade que vai te libertar. Tudo aquilo que você sentiu quando olhava para ele, aquele amor imenso, aquela sensação de completude, aquele reconhecimento profundo, não vinha dele, vinha de você. Ele apenas te deu permissão para sentir, para abrir seu coração, para acessar dimensões de amor que já existiam dentro de você, mas que estavam adormecidas, esperando para serem ativadas. Você não se apaixonou por ele. Você se apaixonou pela versão expandida de si mesma que ele permitiu que você acessasse. E agora vem a parte libertadora. Você não precisa dele para acessar esse amor novamente, porque esse amor é seu, sempre foi, sempre será. Jung falava sobre o self como a fonte de amor incondicional dentro de nós. É a nossa essência divina, é o aspecto transcendente da nossa psique que está sempre lá, sempre nos amando, sempre nos sustentando, mas que na maioria das vezes ignoramos porque estamos muito ocupados buscando esse amor fora. Sua chama gêmea foi um portal, uma porta que se abriu momentaneamente para te mostrar o que existe dentro de você. Mas a tragédia e também a oportunidade é que você pensou que o amor estava nele do outro lado da porta. E quando ele fechou a porta, você pensou que tinha perdido o amor. Mas o amor nunca esteve do outro lado da porta. O amor estava dentro de você o tempo todo. A porta apenas te permitiu olhar para dentro e ver o que sempre esteve lá. E agora você tem uma escolha. Você pode passar o resto da vida esperando que alguém abra essa porta para você novamente. Ou você pode aprender a abrir a porta sozinha. A acessar esse amor por si mesma. A se conectar com seu próprio self, com sua própria essência divina, sem precisar de intermediários. Isso não significa que você nunca mais vai amar alguém. Significa que você vai amar de um lugar de abundância, não de escassez. De completude, não de carência. De escolha, não de necessidade.
O amor que você buscava nele, aquele amor incondicional, profundo que vê sua alma, está disponível agora. Não de fora, mas de dentro, do seu próprio self para você. Você só precisa aprender a recebê-lo, a se abrir para ele, a deixar que o amor do seu self te preencha da mesma forma que você esperava que o amor dele te preenchesse. E quando você conseguir fazer isso, quando conseguir ser para si mesma o que esperava que ele fosse para você, algo milagroso acontece. Você se torna inteira, completa, soberana. E desse lugar de completude, todo o resto da sua vida se transforma. Seus relacionamentos mudam, suas escolhas mudam, seu propósito se clarifica, porque você não está mais operando de um lugar de vazio tentando ser preenchido, mas de um lugar de plenitude transbordando. Agora vamos entrar em algo prático, porque compreender intelectualmente esses conceitos junguianos é importante, mas não é suficiente. A verdadeira transformação acontece quando você faz o trabalho interno. Jung era um grande defensor do que ele chamava de imaginação ativa, um processo de dialogar conscientemente com o inconsciente. E uma das formas mais poderosas de fazer isso é através da escrita. Então aqui está um convite. Escreva cartas, não para enviar, mas para curar. Carta 1. Para sua chama gêmea, escreva tudo aquilo que você nunca disse. A raiva, a tristeza, o amor, a confusão, o agradecimento, a mágoa. Não censure, não seja espiritual, seja humana, seja crua, seja real. Deixe que tudo saia no papel. E quando terminar, leia em voz alta. Depois, queime. Não como forma de enviar energia para ele, mas como forma de liberar energia de você, como ritual de soltura. Carta 2. Da sua chama gêmea para você agora, faça algo que pode parecer estranho, mas é profundamente curativo. Escreva uma carta para você mesma, como se fosse sua chama gêmea escrevendo. Mas não escreva o que você gostaria que ele dissesse. Escreva o que a alma dele diria se ele estivesse completamente desperto. Escreva com compaixão, com honestidade, com amor verdadeiro, não o amor romântico que alimenta fantasias, mas o amor que quer o seu bem maior, mesmo que isso signifique separação. Essa carta vai te revelar coisas importantes sobre o que você realmente sabe, no fundo da sua alma, sobre essa situação. Carta 3. Da sua sombra para você, essa é a mais difícil, mas talvez a mais transformadora. Dê voz à sua sombra. Deixe que ela fale sem censura. Eu sou a parte de você que você tem medo de ser. Eu sou a raiva que você reprime. Eu sou o ciúme que você nega. Eu sou a necessidade que você esconde atrás de discursos de amor incondicional. Deixe sua sombra falar e depois responda a ela com compaixão, com aceitação. Diga a ela que ela também é bem-vinda, que ela também faz parte de você. Carta 4. Do seu self para você, por último, escreva a carta mais sagrada de todas. Do seu self, sua essência mais elevada, sua sabedoria mais profunda, para o seu ego ferido. Deixe que sua própria sabedoria interna te guie. Deixe que ela te diga o que você mais precisa ouvir agora e confie no que emergir. Essas cartas são formas de integração, de diálogo entre as diferentes partes da sua psique. E quanto mais você pratica esse diálogo interno, mais consciente você se torna, mais inteira, mais livre. Existe uma última verdade que precisa ser dita antes de encerrarmos essa jornada juntas. A dor que você sente agora não vai desaparecer da noite para o dia. O processo de individuação não tem atalhos. A cura não é linear. Haverá dias em que você vai se sentir forte, desperta, transformada. E haverá dias em que vai desabar, em que a saudade vai apertar, em que vai questionar tudo que você aprendeu. E está tudo bem. Isso é humano. Isso é real. Jung dizia que a individuação não é um processo que se completa e termina.
É um processo que dura a vida inteira, uma espiral ascendente onde você continua visitando os mesmos temas em níveis cada vez mais profundos de consciência. Então, não se cobre perfeição. Não se cobre estar curada de uma vez por todas. A cura é um caminho, não um destino. Mas aqui está o que vai mudar. A cada dia que você faz esse trabalho interno, a cada vez que escolhe se voltar para dentro, ao invés de se perder fora, a cada momento em que pratica compaixão consigo mesma, ao invés de autocrítica, você se torna um pouco mais inteira. E com o tempo, você vai perceber que a dor diminuiu, que você pensa menos nele, que você consegue sentir gratidão pela jornada sem se apegar ao resultado, que você se sente completa mesmo sem a união que tanto desejou. E talvez um dia, não como meta, mas como consequência natural da sua individuação, vocês se reencontrem. Mas dessa vez, não como duas metades desesperadas procurando completude uma na outra, mas como dois seres inteiros que escolhem compartilhar suas vidas. Ou talvez não. Talvez o propósito dessa conexão sempre tenha sido apenas despertar você. E talvez você encontre outro amor, dessa vez mais maduro, mais consciente, mais real. Ou talvez você descubra que a solidão consciente é mais plena do que qualquer relacionamento inconsciente jamais poderia ser. Todas essas possibilidades são válidas. Todas são sagradas, porque todas elas te levam de volta ao mesmo lugar, você mesma. Então, aqui está o convite final, mulher que atravessa essa dor agora. Pare de lutar contra o que é, pare de resistir à separação, pare de tentar forçar uma reunião que pode não estar no timing correto, ou que pode nunca acontecer da forma que você imaginou. E ao invés disso, renda-se, não de forma passiva, derrotada, mas de forma ativa, consciente, corajosa. Renda-se ao processo de individuação. Renda-se à jornada de volta para si mesma. Renda-se ao convite da sua alma para você finalmente, depois de tanto tempo buscando fora, olhar para dentro. A dor é o convite do universo para olhar para dentro. Nem todo amor vem para ficar. Alguns vêm para transformar. Carl Jung dizia que o amor verdadeiro é aquele que nos torna inteiros. E agora você sabe, o amor que vai te tornar inteira não está esperando por você em algum futuro incerto com sua chama gêmea. Está disponível agora, dentro de você, no encontro sagrado entre seu ego e seu self. Você não foi rejeitada, você foi escolhida para despertar. O feminino divino é a força que se move primeiro, porque é ele quem desperta o masculino. Não o masculino externo que fugiu, mas o masculino interno que agora você precisa integrar. Quando o universo separa, é porque a alma ainda precisa se reconhecer antes de se unir. E essa é a sua hora de se reconhecer, de se abraçar, de se amar com a mesma intensidade que você amou ele. Porque no final, a verdade mais libertadora de todas é essa: o amor que você buscava nele sempre esteve em você. E agora, finalmente, você está pronta para encontrá-lo. Não lá fora, na busca incansável por união externa, mas aqui dentro, no silêncio sagrado do seu próprio coração, onde sua alma sempre esteve esperando para ser vista, reconhecida, amada por você mesma. Essa é a verdadeira união das chamas gêmeas. Não a união de duas pessoas, mas a união das duas forças dentro de você, o feminino e o masculino, a luz e a sombra, o ego e o self, o humano e o divino. E quando essa união interna acontece, você se torna completa. E da completude, tudo é possível, inclusive pela primeira vez, amar verdadeiramente, sem dependência, sem projeção, sem perder-se no outro. Amar como dois sóis que não precisam um do outro para brilhar, mas que escolhem dançar juntos simplesmente porque é bonito. Ou amar a si mesma com tamanha plenitude que a presença ou ausência de qualquer outra pessoa deixa de definir sua completude. Ambos os caminhos são sagrados.
Ambos os caminhos te levam de volta para casa, para a única casa que realmente importa, você mesma. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Sua alma te guiou para essas palavras porque você está pronta para parar de sofrer como vítima e começar a se transformar como protagonista da sua própria jornada. A dor que você sente agora é temporária, mas a sabedoria que vai emergir dela é eterna. Você está sendo refinada, purificada, transformada. E do outro lado dessa nigredo, dessa noite escura da alma, te espera a albedo, a luz, a clareza, o renascimento. Confie no processo, confie na sua alma, confie que tudo isso tem um propósito maior do que sua mente consegue compreender agora. Você não está sozinha nessa jornada. Milhões de almas ao redor do mundo estão atravessando processos parecidos, despertando, individuando-se, voltando para casa. E cada uma que completa essa jornada eleva a consciência coletiva, tornando mais fácil para as próximas. Então honre sua dor, honre sua jornada, honre a coragem que você tem para continuar caminhando, mesmo quando tudo parece escuro. Porque você é mais forte do que imagina, mais sábia do que acredita, mais completa do que sente e mais amada. Pelo universo, por sua própria alma, pelo divino que habita em você, do que qualquer amor humano jamais poderia expressar. A luz em mim honra e reconhece a luz em você. A divindade em mim se curva diante da divindade em você. A alma em mim celebra a jornada corajosa que a alma em você está atravessando. Você é uma guerreira espiritual, e essa batalha que você está travando, não contra ele, mas contra suas próprias limitações, medos e condicionamentos, é a batalha mais nobre que existe. Continue, persevere, confie, porque do outro lado dessa transformação, você vai emergir não como metade procurando por outra metade, mas como um ser humano completo, consciente, desperto e radiante. E isso, minha querida, é o verdadeiro propósito de toda essa jornada. Namasté.